Bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, para aprendermos cada vez mais de Deus, para podermos experimentar mais da sabedoria que Deus nos dá através do conhecimento da sua palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por este domingo. Muito obrigado, Pai, por podermos nos encontrar neste canal, ó Deus, da internet, a fim de que nós possamos estudar a sua palavra. Obrigado porque, apesar da pandemia, ó Deus, nós não paramos de estudar a sua palavra e de buscar ao Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine a mente, a fim de que entendamos a sua palavra, entendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, e que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo a nossa fé, enchendo-nos da tua graça e do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero meditar na palavra do Senhor com vocês, rapidamente nessa manhã, no texto que está em Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículos 1 a 5. Mateus 18, de 1 a 5. Diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, abençoa as nossas vidas agora através da sua palavra. Ensina-nos, trata-nos, derrama da tua graça sobre nós, Pai. Esteja, Deus, forjando em nós o caráter de Cristo, Pai, através da sua palavra. Abençoa o teu povo, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa, Deus, que está vendo essa aula pela internet, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem algumas coisas que nós fazemos que trazem alegria ao nosso coração. Como, por exemplo, quando você pega algumas fotos antigas, não é? E começa a ver aquelas fotos antigas, se lembrando do passado, né? É gostoso demais se sentar e ficar vendo aqueles momentos que foram inesquecíveis em outro tempo. Obviamente hoje, com o advento do celular, né, e da máquina fotográfica, foi perdendo um pouco de espaço, né, na maioria das pessoas, porque o celular tem a sua própria câmera fotográfica, e as pessoas já não revelam tantas fotos, já nem guardam tantas fotos. Algumas pessoas não, fazem tudo isso, separam, colocam em álbuns e vão de tempos em tempos revelando essas fotos, colocando em porta-retratos e assim por diante. Mas antigamente era assim que nós nos lembrávamos de momentos inesquecíveis, não é? Sentando, parando, olhando fotos que nós revelávamos e nos lembrando daqueles momentos que foram tão gostosos nos passeios, momentos com familiares e assim por diante. É uma viagem no passado, né? Nós conhecemos até parentes através de fotos antigas que às vezes nós nem imaginávamos, né? Que existia dentro da nossa família. Principalmente nós vamos nos lembrando também de como nós éramos como crianças, vendo aquelas fotos, e aí nós passamos a nos lembrar de momentos, né, junto com primos, com amigos, com familiares. Não tem nada também mais constrangedor, né, do que quando você está, por exemplo, no começo do namoro, e aí sua mãe vai mostrar ao seu namorado aquela foto de você, né, faz questão de mostrar aquela foto de você ainda bebezinho, né, estava ali às vezes trocando uma fralda ou tomando o seu banho, e ela insiste em mostrar aquele tipo de foto também. Não é? Mas mesmo assim, quando nós olhamos essas fotos antigas, de vez em quando, é algo gostoso e é saudável, né? Nos lembrarmos do passado, porque traz às nossas memórias momentos alegres, e principalmente de quando nós éramos crianças. Esse tipo de recordação traz à memória, à nossa memória,
os dias de criança, os nossos dias de criança, onde nós nos lembramos de como nós éramos felizes, né? E nem sabíamos de como a vida era tão boa, né? Despreocupados, alegres, das brincadeiras de rua, dos passeios, né? Esse tipo de recordação deve nos trazer alguma memória, né? Das lembranças que jamais deveriam ser esquecidas. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, de Jesus falando juntamente aos discípulos, né? A gente olha essa passagem do Evangelho de Mateus e nós encontramos Jesus, o nosso mestre, mais uma vez, ensinando aos discípulos sobre humildade, mansidão, e ensina também que se você não for como uma criança, você não entrará no reino dos céus. A preocupação dos discípulos era uma preocupação trazida pela vida adulta, que somente adultos têm. A quem é o maior no reino? A quem é o melhor no reino? Ou quem se assentará ao lado do mestre quando o reino vier? Amados, ser como crianças é o requisito para se ter intimidade com Deus. E Jesus, nesse ponto aqui, não se refere a ter atitudes infantis. Quais são as atitudes infantis que a gente pode ver? Birra, né? Criança é birrenta. Incircunstância nas emoções, porque ainda não está formado o caráter, né? Nem a psique da criança. Impaciência, ansiedade. A principal característica aqui que Jesus quer mostrar através da figura de uma criança é a humildade. Olha o versículo 4 novamente. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, humildade diante de Deus é você realmente ter simplicidade. É a simplicidade da criança. E essa simplicidade se manifesta em atitudes como dependência. Por exemplo, a dependência que a criança tem de seu pai, a alegria que a criança tem em todas as circunstâncias. Às vezes as coisas estão lá tão turbulentas, tão complicadas dentro de casa, dentro da família, mas ainda assim, a criança, naquela vida dela, naquela simplicidade de vida, ela nem se apercebe de tudo aquilo. Ela está ali brincando, está sorrindo, está fazendo até as outras pessoas sorrirem nos momentos de dificuldade. Uma criança, ela depende totalmente dos seus pais e confia neles. Não é? As crianças pulam, quando brincadeiras que às vezes a gente faz, né, com as crianças, elas pulam, e se você não tomar cuidado, ela pula às vezes até sem você estar prestando atenção. Por quê? Porque ela confia de forma cega que você irá segurá-la, né? Então ela descansa ali nos braços da mãe e do pai, não é? De forma como uma entrega. Uma criança pede socorro aos seus pais. Os pais são os heróis. Ela os ama. A ausência da mãe ou do pai faz com que ela chore, não é assim? A criança fica sozinha, ela já começa a chorar, ou ela sai correndo procurando seus pais. Jesus está dizendo: olha, é assim que vocês devem me ver, é assim que vocês devem me buscar. Se você deseja se aproximar de Deus, então você precisa ser como uma criança, ou seja, ter dependência total, uma dependência com confiança em mim. É isso que Jesus está nos dizendo. E aí, quando ele fala no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ser humilde não está falando de posse, não está falando da questão financeira da sua vida, mas em reconhecer que você é pecador e reconhecer que você depende de Deus para tudo na sua vida, como se fosse uma criança. Nós precisamos buscar o auxílio do Senhor, nós precisamos descansar nos seus braços, nós precisamos achar insuportável a vida distante de Deus, nós precisamos demonstrar um amor genuíno e verdadeiro por Ele. Essa dependência, essa entrega
é que gera uma grande satisfação e alegria na nossa vida. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão de Deus, nas mãos de Deus, com confiança, nós verdadeiramente seremos felizes, nós verdadeiramente teremos uma vida realmente com contentamento. Ser criança diante de Deus como pai, será que tem coisa melhor do que isso? Do que ser uma criança diante de Deus e tê-lo como seu pai, como seu Abba? A palavra de Deus nos diz assim em Lucas capítulo 11, versículo 12, diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? O nosso Deus cuida de nós, amados. O nosso Deus se preocupa conosco. O nosso Deus quer nos dar bênçãos sem medida. O nosso Deus foi capaz de nos dar a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, a fim de que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida realmente plena com Ele e nele. Fora disso, a vida é muito triste, a vida é incerteza. Mas nele a vida é certeza, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu e você devemos sempre nos entregarmos ao nosso Deus, que é um Pai zeloso, um Pai maravilhoso. E se os nossos pais aqui cuidam de nós, imagine Deus se não cuidará. Não é? Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Isaías 49, os versículos 15 e 16, a primeira parte do 16. É importantíssimo entender isso, que Deus nos ama incondicionalmente. Sua mãe pode até se esquecer de você. Seu pai pode até se esquecer de você. Talvez quando você lembra da sua vida de criança ainda, talvez a sua infância não tenha sido uma infância tão alegre assim. Talvez você tenha tido um pai que foi um pai muito castigador, um pai muito severo, muito difícil. Às vezes sua mãe também não foi muito fácil, porque nós nascemos nos nossos lares, mas nós não escolhemos aonde vamos nascer. Não é? Então, infelizmente, algumas famílias são desajustadas. Mas você não pode carregar isso no seu coração. Você deve se livrar disso e se entregar a Deus, que é o Pai verdadeiro, que é aquele que nos ama incondicionalmente, que é aquele que vai cuidar de nós verdadeiramente. É assim que nós devemos viver e ver ao nosso Pai. Jesus então fala aos discípulos: quem quiser ser maior, que seja humilde como esta criança. Ou seja, seja dependente. Seja uma pessoa que se entregue realmente nas minhas mãos. Então, a mensagem para nós, para a minha vida e para a sua nesta manhã, é: se entregue nos braços do Pai, se entregue nas mãos do Senhor, cada área da sua vida, e Ele vai cuidar de você com todo amor e carinho que só Ele tem pelos seus filhos. Que Deus nos abençoe a sermos humildes como crianças. Que Deus te abençoe neste dia. Vamos orar? Senhor, nós oramos ao Senhor agora, Pai, a fim de que a Tua graça seja manifestada sobre nós, trazendo, a Deus, sobre a vida daqueles que precisam, Senhor, da Tua libertação, Senhor, de mágoas passadas, de dores que ainda se encontram incrustadas, ó Deus, nos corações, que precisam ser arrancadas, Pai, para que haja vida abundante, Senhor. Derrama da Tua graça sobre aqueles, ó Deus, que não tiveram uma boa infância, Pai. E restaura a vida, restaura, ó Deus, a alegria, restaura o coração e tira toda a tristeza e toda a dureza da vida passada, Senhor. Leva-nos a experimentarmos, ó Pai, de uma vida abundante com o Senhor, de uma vida cheia de alegria e paz, que é o que nós desejamos, ó Deus, mas só encontramos em Ti. Por isso, Deus, manifesta o Teu poder e a Tua graça sobre nós. Abençoa o Teu povo, venha de encontro àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão precisando do Senhor. Toca as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Que Deus nos abençoe, então. Queridos, nós estamos falando sobre a ética cristã já há algum tempo, né, nesse estudo, durante esses meses, falando então sobre a inteligência moral, que trata da ética cristã, a questão nossa, no nosso dia a dia, de como nós vivemos nesse mundo até que o reino venha, ou até que a gente venha a partir para o céu, né, com a nossa morte. Mas até lá, como é que nós vivemos nesse mundo tão caótico, tão complicado? Será que eu devo ceder àquilo que o mundo coloca como um exemplo de ética e moral, ou eu tenho um caminho a seguir? Nós vimos, então, até aqui, de que o caminho do cristão não pode ser outro, mas deve ser o caminho de Deus, pautado sempre pela sua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Hoje, nós chegamos na última lição da nossa revista Inteligência Moral. Chegamos aqui, então, na lição número 13, que vai tratar sobre arrependimento. Arrependimento genuíno, verdadeiro, não é? Como é que é essa questão do arrependimento, então, nas nossas vidas? Como é que é essa questão do arrependimento na nossa vida hoje aqui, diante de Deus e diante dos homens também? O que significa tudo isso para as nossas vidas? O texto que nós iremos trabalhar é o texto que está em Mateus, capítulo 21, os versículos de 28 a 32. Mateus 21, do versículo 28 a 32. E o objetivo dessa lição é estabelecer uma vida cristã coerente. Uma vida cristã coerente em meio ao mundo, em meio às mudanças do mundo, às coisas que as pessoas nos dizem, que os governantes nos dizem, como é que nós vivemos dessa forma. Então vamos lá, Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículos 28 a 32, que diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então, até aqui que vai o nosso texto básico dessa 13ª lição, a nossa última lição dessa revista que trata sobre inteligência moral. A doutrina que nós estamos tratando, a doutrina do arrependimento, é um ensino ausente, é isso que vai dizer a lição, ausente em muitas igrejas nos nossos dias. E ele vai falar que muitas pessoas estão pregando sermões superficiais, não é, que iludem e que diluem a ideia do pecado, sobre a questão do pecado. Não é? É como se o pecado fosse escondido, ou porque as pessoas já não gostam de ouvir sobre pecado, não gostam de ser confrontadas nas suas falhas morais, não é? Naquilo que desagrada a Deus. Então, muitas igrejas têm usado de artifício, falando de outras coisas, pregações, não é? Paulo vai dizer isso, pregações que dão coceira aos ouvidos, ou seja, que agradam somente aos ouvidos, mas não trazem a verdadeira transformação que é necessária e que só vem através do arrependimento. E ele diz assim, é exigido pouco demais, não é? Temos visto conversões que não evidenciam na prática o fruto do arrependimento, ou seja, uma transformação, mudança radical de vida. E aí ele cita 2 Coríntios, a gente pode
abrir lá, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 17, que vai nos dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É isso o que está dizendo aqui em 2 Coríntios 5, 17. Eis que surgiram coisas novas, coisas novas. Não é? A nossa vida é uma nova vida a partir da nossa conversão. Nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas, e isso é importantíssimo para as nossas vidas. O texto de Mateus, capítulo 12, que é colocado aqui pela lição, o versículo 33, vai nos dizer assim: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Queridos, nós somos conhecidos pelos frutos que nós damos na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então não pode haver uma dissociação. Eu preciso entender que eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E uma vez que eu me arrependo, eu não volto atrás. Eu não vivo mais como antigamente, mas eu vivo uma nova vida. E aí ele vai dizer que a palavra grega para arrependimento é metanoia, que deriva de meta, depois, e noel, que é compreender. Literalmente significa uma reflexão posterior, ou mudança de mente. Não é? Que a gente normalmente se vê mais essa tradução para metanoia, que é mudança de mente, e se usa o texto de Romanos 12, 2 para tratar dessa questão. O sentido bíblico vai além, e aí é isso que ele diz, não é? O sentido bíblico vai muito além de tudo isso. Não é? Qual é o sentido bíblico? É a questão da mudança de direção, de atitude. Esse é o significado da palavra, certo? Então, é isso que diz até aqui na questão da nossa introdução. Então, o que nós vemos é que o arrependimento é uma doutrina que tem sido deixado de lado por causa de um evangelho mercadológico, onde as pessoas não querem mais ser confrontadas com questão aos seus pecados, aos pecados da sua vida. Mas elas querem somente ouvir coisas boas, coisas que sejam agradáveis de serem ouvidas apenas, e não confrontadas. Então, dentro da nossa exposição, ele vai falar desse texto que nós lemos, não é? Que é o de Mateus 21, que fala do pai que chama os 2 filhos para trabalhar na vinha. Então, ele trabalha, em primeiro lugar, a lição que o primeiro filho tem e a lição que o segundo filho tem. Então, no primeiro filho, não é? Há uma confissão de fé sem arrependimento. Porque uma confissão de fé sem arrependimento gera uma devoção meramente exterior. É só isso, uma devoção exterior. Então aqui os ouvintes de Jesus, não é? Primeiro que ele cita, temos que ter em mente quem eram os ouvintes de Jesus. Um grupo de fariseus, que eram os religiosos da época, indivíduos que viviam na ilusão, pensando que eram mais justos, que não vendo a si mesmo como pecaminosos e desobedientes. Os fariseus eram hiperlegalistas, que faziam da sua religião algo puramente exterior. Eles consideravam-se os únicos nos exemplos, né, no modelo de piedade. Mas apesar de serem religiosos, conforme é visto na parábola, eles não estavam mais próximos do reino de Deus do que uma prostituta, como Jesus mesmo disse, não é? Então, esse era o tipo de exemplo que nós temos de quem eram os ouvintes de Jesus. Será que nós temos hoje pessoas que se acham muito santas, mais do que as outras, mas na verdade não vivem aquilo que dizem que falam? Muitas pessoas são assim ainda no nosso tempo. Muitas pessoas gostam de parecer santas, quando na verdade não são santas. Infelizmente isso acontece demais. Os fariseus também tinham uma devoção meramente exterior. O primeiro filho na parábola contada aqui por Jesus está fazendo a representação dos fariseus. É a lição que esse personagem nos ensina, né? Que a gente corre o risco de viver
um cristianismo só de aparência, mas que não é verdadeiro. Porque nós podemos dizer que vamos fazer, mas nunca fazemos. Então, a gente vai lá, não é, e diz assim, olha, eu não quero. Ou melhor, o segundo filho é que diz, eu não quero, e depois muda de ideia. Mas esse primeiro filho não, o que ele fala? Ele fala assim, não, eu vou, mas não vai. Eu vou, mas não vai. Não é? Então, esse que é o problema. Isso é bastante comum nos nossos dias. Muitos crentes que frequentam os cultos da igreja, às vezes se batizaram, já se tornaram membros da igreja, dão às vezes o dízimo, de vez em quando, né? Quando dão. Aí cumprem algumas normas da igreja e aí mais à frente, às vezes estão ali, parece que estão tão envolvidos, mas quando saem da igreja, ou seja, fora da igreja durante a semana, estão envolvidos com o mundanismo, com as coisas do mundo. Muitos metidos com jogatinas, né? Alguns não conseguem abandonar os seus vícios, como o cigarro, a bebida. Muitos passam notas frias, né? Os jovens adotam muitas vezes namoros mistos, cheios de promiscuidade, estudantes que não veem mal nenhum em colar nas provas. Muitos crentes, irmãos, têm se tornado um mal da nossa sociedade, do nosso tempo. Muitos crentes que estão ali dominados pelo vício da pornografia. E no domingo está todo mundo ali levantando as mãos, adorando, louvando o Senhor, lendo a palavra e dizendo amém a tudo. Então ele está dizendo, esse aqui é como o primeiro filho da parábola que dizem que vão obedecer, mas não obedecem. Por quê? Porque não houve arrependimento, não houve mudança geral na sua vida. A prática não é diferente daquilo que eles falam, né? Alguns usam até um ditado popular, na prática a teoria é outra. Mas conosco não pode ser, a teoria é a palavra. A prática tem que ser como uma palavra, não pode ser diferente. Não é? Então Jesus diz, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, lá em Lucas 6,46. Não é? Uma religião de aparências chama Jesus de Senhor, Senhor, mas não consegue se submeter à vontade de Deus, à vontade desse Senhor. Não se submete. Muitos gostam de ter Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor. Não é? Dizem, mas não fazem. Uma confissão de fé sem um genuíno arrependimento só consegue gerar uma devoção meramente exterior. É algo, né, que não existe verdadeiramente. Talvez você conheça muitas pessoas que são assim, que falam uma coisa, mas fazem outra, que parecem santas dentro da igreja, mas você que conhece a vida delas, sabe que elas fazem tudo errado. Queridos, a Deus não se engana. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Então isso tem que ficar muito claro. Para uma vida ética, corretamente, não é? Dentro da sociedade nossa, nós temos que fazer valer a palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. É a partir das nossas vidas, não é a partir da vida do irmão, é a partir das nossas vidas que nós mostramos de quem nós somos, se nós damos frutos bons ou frutos ruins. E aí ele fala da lição do segundo filho, então. Então aqui fala assim, a confissão de fé acompanhada de arrependimento gera uma vida de obediência à vontade de Deus. Observe que o segundo filho, quando recebeu a ordem do pai, disse, não quero. Não é? Na verdade, eu acho que isso. Na verdade, a lição inverte os filhos, né? Na verdade, esse aqui é o primeiro filho. O primeiro filho é que diz, eu não quero, mas depois mudou de ideia e foi. E aí ele fala para o segundo filho, vá lá, ele responde, sim Senhor, mas não vou. Então essa lição aqui, ela trata-se na verdade do primeiro filho. O primeiro filho que eu falei aqui é o segundo, entenderam? Então tá bom, é isso que está. Se você tem
Basta a gente seguir pela palavra, tá? Não vá pelo enunciado aí da sua revista. Se você tem a revista, você vai entender o que eu estou dizendo. Senão, essa lição aqui é o filho que, quando recebe a ordem do pai, ele diz: não vou, não quero ir. Mas depois ele muda de ideia, né? E depois ele fala: não, eu vou. Não é? Então eu vou. Eu falei que não ia, mas agora eu vou sim, eu estou arrependido. Ele foi se arrependeu e foi. Não é? Mudou de ideia e foi. Na nossa versão diz isso. Quando a gente pega uma outra versão bíblica, que é João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida ou Revista Atualizada, ele vai dizer assim, ó: não quero, depois arrependido foi. Tá? É isso que diz no versículo 30. Então a palavra arrependimento significa um redirecionamento da vontade humana, do desejo, da decisão, não é? Da gente muda tudo. Se antes eu vivia no erro, agora eu vivo pela verdade, eu busco a retidão. Não é? A evidência de uma vida cristã verdadeira, ela se traduz através da prática da palavra. É isso que diz. Uma vida realmente de arrependimento é uma vida de obediência às ordens do Pai. Então eu preciso realmente ter isso para a minha vida. Não é? Lucas, ele cita o texto de Lucas 19, 8 e 9, diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Observe que Jesus só declarou que Zaqueu, como declarou ele como filho de Abraão, como homem salvo, não é? Como quando este deu provas do seu arrependimento. Eu preciso, amados, entender que a minha vida com Cristo tem que ser uma vida verdadeira. Aqui se falava de Zaqueu, daquilo que ele estava devolvendo dinheiro, porque ele era um publicano, ou seja, cobrava impostos. E ele extorquia das pessoas. Esse era o mal de Zaqueu. Então ele foi mudado nessa forma e tocado numa das coisas que é a pior de todas para haver mudanças, que é o bolso da pessoa. Muitas pessoas querem estar com Jesus, mas não ajudam nas obras. Muitas pessoas querem estar com Jesus, querem andar com Jesus, querem a salvação de Jesus, mas não querem colocar a mão no bolso para nada. Não estou dizendo que você tem que vir a Jesus porque você tem que dar dinheiro, não é nada disso. A questão é, amados, que é muito difícil alguém, por isso que Jesus mesmo disse, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se converter a Deus. Porque o amor dele não está em Deus, o amor dele está nas coisas que ele tem, no dinheiro que ele tem, nas posses que ele tem. Então aqui, nesse sentido, Zaqueu era dessa forma. Ele roubava das pessoas para ter cada vez mais dinheiro. Quando Jesus fala com ele, esse homem demonstra esse arrependimento de tudo aquilo que ele fez. Olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu lesei alguém, eu vou fazer mais do que a lei me pede, e eu vou dar além, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus viu que aquilo é que prendia o coração de Zaqueu, e naquele momento houve um desprendimento, houve um arrependimento na vida de Zaqueu, e aonde ele diz todas essas coisas, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, não é, daquilo que está nos dizendo, não é algo que mostra a transformação. O segundo filho, embora a princípio não quisesse fazer a vontade de Deus, não é? Ele arrependeu do pai, ele se arrependeu, então ele muda de posição. Ele muda de posição. E isso nos mostra sobre as nossas vidas quando nós nos convertemos. Porque nós, sem a conversão, sem o toque de Cristo em nossas vidas, nós jamais nos achegaríamos a Deus. Nós jamais buscaríamos a Deus. Mas a partir do momento que nós somos tocados pelo Espírito Santo,
nós nos arrependemos, nós somos levados à conversão, à mudança de caminho. Tudo aquilo que eu achava que era certo aos meus olhos, mas desagradava a Deus, agora eu abandono essas coisas e passo a viver para Deus. Eu mudo de posição igualmente o filho que disse, eu não vou, mas depois arrependido foi. Nós precisamos desprezar os nossos pecados, confessá-los, abandoná-los, fazer as devidas reparações e tomar providências, a fim de que a gente não repita o mesmo pecado todas as vezes. Nós podemos pecar, óbvio, nós iremos pecar porque nós não somos perfeitos, mas o processo de santificação jamais poderá ser destruído ou obstruído. A gente precisa realmente buscar essa santidade de vida todos os dias, abandonando aquilo que é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo, ainda que o mundo inteiro esteja fazendo. Se for contra a vontade de Deus, eu não farei. Então, John MacArthur diz assim, é o que ele cita aqui, né? Que o arrependimento engloba o homem como um todo, engloba o homem intelectualmente, ou seja, muda a mente, não é? O arrependimento se inicia quando há reconhecimento do pecado, o homem desperta para a seriedade que seu pecado tem para Deus. Há uma consciência de que as coisas não são como deveriam e que algo está errado. Esse é o primeiro estágio do arrependimento. É quando eu chego a compreender que algo está errado na minha vida. O segundo estágio engloba o homem emocionalmente, não é? Uma pessoa pode até entristecer-se sem estar arrependido. Foi o caso de Judas. Ele estava realmente entristecido, mas ele não estava arrependido. Ou do moço, né? Lá do jovem rico. Não é? Ele não quis abandonar a riqueza e foi embora entristecido. Ele fazia todas as coisas, dava seu dízimo, fazia as suas ofertas no templo, suas orações, conhecia toda a lei, né, de capa a capa, mas quando foi mexer no seu bolso, naquilo que ele mais amava, Jesus diz, doa os seus bens e vem e me segue. Ele não quis. Por que ele não quis? Porque o seu amor não estava em Deus. E porque a sua fé não era uma fé genuína e verdadeira, com arrependimento. Então engloba a questão, não é, do emocional das pessoas, de transformar o meu emocional, de eu realmente me entristecer, de eu me reconhecer um pecador que precisa de salvação e que não há salvação em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. E o terceiro ponto é que o arrependimento engloba o homem na sua vontade, ou volitivamente, como ele diz aqui na lição. A vontade do homem é afetada. Então, o pastor John MacArthur afirma assim que onde não há mudança visível de conduta, não se pode confiar que haja ocorrido arrependimento. Se a minha vida não mostra que eu realmente sou de Cristo, então não houve arrependimento. Se as minhas escolhas, se os caminhos que eu tenho tomado na minha vida não evidenciam, não mostram que eu sou de Cristo ou que está de acordo com a vontade de Deus, de Cristo, não tem jeito. Significa que não há arrependimento, porque aquele que se arrepende, ele realmente busca fazer a vontade de Deus em todo momento, não é? Então, nós somos, é como se fosse a história do filho pródigo, ele coloca aqui, não é? Nós somos informados de que ele caiu em si, compreendeu que algo estava errado, mas ele não ficou só nisso, ele buscou retratar-se, então ele levantou-se e foi, e houve uma tomada de decisão. Não haverá arrependimento verdadeiro até que nós tenhamos feito algo a respeito do pecado, e é confessarmos esse pecado diante de Deus, é repararmos as coisas se nós tivermos cometido algum mal contra alguém, não é? Não basta saber que está errado, não basta ficar triste por ter pecado, é preciso que esse pecado seja abandonado de uma vez por todas. E aí ele parte para o terceiro ponto, dizendo assim que o arrependimento evidencia a graça salvadora de Deus. A graça salvadora de Deus. Ele cita aqui então a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 15,
né, no ponto 4, que diz o seguinte: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Até mesmo o pior dos pecados, se podemos dizer assim, não excluirá do céu um pecador se ele se arrepender verdadeiramente. É isso que está dizendo. E essa é a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas questionam: mas é que fulano antes era assim, assim, assado, né? Fazia coisas terríveis. É verdade. Mas agora ele é uma nova pessoa. Mas eu não acredito nisso não. Vamos ver, né? As pessoas ficam esperando para ver o que acontece. Mas a pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela muda a vida. Ela não faz o que ela fazia, ela se arrepende de tudo aquilo que ela passou na vida, que ela cometeu na vida. Não é? Então a graça de Deus é para todas as pessoas. É por isso que Jesus também vai dizer aos fariseus que os publicanos e as prostitutas estão passando na frente de vocês no que diz respeito a receber o reino de Deus. O publicano era um coletor de impostos, não é? Como Zaqueu. E era considerado pela população como um ladrão, não é? Porque ele extorquia as pessoas, amontoava, né, as suas fortunas à custa das pessoas pobres, né, extorquindo as pessoas. Mas até eles iam passar na frente dos fariseus, porque eles se consideravam tão justos, tão melhores do que os fariseus, do que os publicanos e as prostitutas, porém era uma vida somente, uma fé exterior, uma vida exterior. Eles falavam uma coisa e faziam outras. Eles manipulavam a palavra para se utilizarem dessa manipulação sobre as pessoas. Não é? Então, é algo que serve para nós mesmos. O ensino de Jesus, não é que os que não reconhecem o seu pecado e dele não se arrependem, não podem ser alcançados pela graça salvadora. Todos são pecadores, mas nem todos admitem isso. É preciso que a gente admita que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então Jesus também nos diz que veio chamar pecadores ao arrependimento. Veio buscar doentes e não sãos. Não é? Então segue-se que não importa a situação da pessoa, não importa o tamanho do pecado, quão fundo foi ao poço, não é, do pecado. Se ela se arrepender, ela será perdoada. Não é? E aí é isso que importa. O versículo 32 diz assim: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, ou seja, mudaram de vida, abandonaram o pecado. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. É isso que Jesus diz àqueles fariseus que estavam ali. Né? Então, em Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, né? A lã branquinha. Então, o que nós entendemos desse estudo para a nossa vida hoje é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e mudar a nossa vida a fim de que o nosso discurso seja como a nossa prática. Não pode ser uma coisa dissociada da outra. Então ele diz aqui: iniciamos o nosso estudo dizendo que a doutrina do arrependimento anda ausente nas igrejas, não é? Nós falamos isso. Talvez esteja aí a razão de tantas incoerências na vida dos cristãos. As nossas igrejas precisam de pessoas que sejam praticantes da palavra de Deus. Praticantes e não apenas ouvintes. Pessoas que dizem sim à voz do Senhor e que também obedecem a essa voz. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Não é? Ou como nós vimos em outra, a palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. Não é? Não tem meio termo nisso. Então, George MacDonald,
disse assim: um homem pode afundar-se tão vagarosamente que muito depois de ter se tornado um demônio, pode ainda continuar a ser bom clérigo ou bom dissidente e considerar-se um bom cristão. Ou seja, a pessoa pode estar mergulhada no pecado e ainda assim ter aparência de santidade. Quantos líderes, quantos pastores, né, nós vemos cometendo atrocidades? Quantas pessoas que parecem santos, não só do nosso meio pastoral, mas de outras religiões também, não é? Pessoas que se intitulam pessoas de Deus, não é? Acabam se mostrando, quando são descobertas, como demônios. Muitos pastores como demônios, padres e assim por diante. E quantas pessoas que nem têm cargos também são dessa forma. Têm uma aparência de bem, mas na verdade são mal. Todos nós carecemos da graça de Deus para sermos levados ao arrependimento e à transformação de vida. A evidência desse arrependimento se dá na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, em como nós praticamos a palavra de Deus. Enquanto essa palavra é verdade para nós e ela se torna verdade também para aqueles que nos cercam, para aqueles que andam conosco, para aqueles que nos conhecem. Então, que Deus, na sua misericórdia, nos conceda sempre a graça do arrependimento, para nós não chegarmos a esse ponto que eu falei, de pessoas terem uma aparência de santidade, mas serem demônios por dentro, diante das suas atitudes escondidas. Certo? Então, nós encerramos hoje a nossa escola dominical, encerramos a nossa revista também de estudo, né, Inteligência Moral, com esse estudo sobre arrependimento. Nós devemos sempre buscar o arrependimento quando caímos em pecados, porque não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito. Santo quer dizer separado, mas até os santos pecam, né? Então, a gente precisa entender que nós somos separados para Deus e devemos viver dessa forma, em santidade de vida. Mas nós não somos perfeitos e, de uma forma ou de outra, acabaremos pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, nós não somos perfeitos, mas devemos lutar, devemos tomar a iniciativa de que, quando errarmos, nos arrependermos, pedirmos perdão ao Senhor e seguirmos a nossa vida em santidade, abandonando aquele pecado de uma vez por todas. Certo? Toda dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem para mim, falar comigo depois, ou aqui no canal do YouTube, ou no Facebook, ou também pelo nosso grupo de WhatsApp, se você tiver alguma dúvida. Tá certo? Eu terei o maior prazer em responder a cada uma delas. Amados, que nós possamos ter um domingo abençoado, um dia cheio da graça do Senhor sobre nós, um tempo de descanso também, diante de toda essa pandemia, de tudo isso que ainda não passa, parece que não passa, mas tenha fé, isso vai passar, isso vai acabar, pela graça de Deus. Não é? Cremos aí, oramos, temos visto notícias de que uma vacina está próxima. Vamos orar para que isso se concretize, né? E para que tudo isso passe e a nossa vida volte ao normal. Mas hoje é domingo, dia do Senhor. Então, se concentre em Deus, ore, veja os estudos, veja a pregação da noite também, não é? Se coloque de Deus, você e a sua família junto. Nós não podemos estar aqui todos presencialmente ainda, mas orando e buscando a Deus em casa também. Ali, cada casa se torna um templo do Senhor. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então a sua casa se torna um templo, se torna um local da habitação do Senhor quando vocês estão reunidos. Você é templo, não é, do Espírito Santo, você é templo de Deus também. Então que você se reúna para ouvir a palavra de Deus. Cuide da sua vida, busque a Deus verdadeiramente, se proteja, faça de tudo, não é, para se manter livre da contaminação desse vírus, tenha sabedoria e que você possa realmente aproveitar do dia do Senhor, estando em casa, com seus familiares, descansando de tudo o que você tem feito.
Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo. Obrigado, Pai, por todo esse tempo em que nós estudamos a ética cristã. Que o Senhor nos ajude sempre, Pai, através da sua palavra, a entendermos a sua vontade e a praticarmos a sua vontade todos os dias das nossas vidas, Pai, independente daquilo que o mundo faça, daquilo que o mundo escolha, se for para longe do Senhor, que nós tenhamos sempre a coragem de nos colocar contra tudo isso, Pai, mas a favor sempre do Senhor, fazendo e buscando fazer sempre a sua vontade, Pai. Abençoa o teu povo, derrama da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso encontro logo mais à noite. Deus abençoe.